Deus abençoe a todos que estão ouvindo a Bíblia Sagrada em áudio. Se inscrevam no nosso humilde canal. O impossível não existe para Deus. Ative o sininho e ajude a compartilhar a verdade com o próximo. Livro de Esdras, capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Zaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel, e Jesua, e os outros chefes dos pais de Israel, lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia, e sob o reinado de Assuero. No princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, e, nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel, e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caráteres aramaicos, e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, desta maneira. Então, escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e outros povos, que o grande e afamado Osnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio. E em tal tempo, este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio. E em tal tempo, saiba, rei, que os judeus que subiram de ti, vieram a nós a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros, e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar, e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e, então, acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar, e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz. E em tal tempo, a carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e, ordenando eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, e tributos, e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso.
porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente, foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então, cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia.